Olha, entre os inúmeros problemas sociais que o nosso país enfrenta está a falta de acesso ao saneamento básico pelos mais vulneráveis. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 100 milhões não têm coleta de esgoto. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo com o professor emérito da Universidade Federal da Bahia, o professor Luiz Roberto Santos Moraes, que está aqui conectado com a gente. Professor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Will. Um prazer muito grande estar aqui no programa Santo Café da TV Pai Eterno. É um prazer recebê-lo também, professor. Esses dados que eu mencionei agora, eles são do último levantamento do Instituto Trata Brasil. Quando a gente analisa eles, professor, a gente percebe que existe uma desigualdade muito grande no acesso ao saneamento básico em determinadas partes do país, né? Exatamente. Inicialmente, eu gostaria de colocar, para você e para os telespectadores de que a definição de saneamento básico ela é mais ampla do que o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Esses dois componentes do saneamento básico são direitos, adquiridos por nós. E no dia 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, com voto favorável do Brasil, sem nenhum voto contrário, o reconhecimento, finalmente, depois de 33 anos de luta, o reconhecimento dos direitos humanos, ao acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, aonde isso não está sendo atendido, esse direito humano está sendo violado. Mas o saneamento básico vai além disso daí. O saneamento básico também contempla outros componentes, como a drenagem e o manejo das águas de chuva, das águas pluviais, e também a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Em alguns casos, também o controle de vetores transmissores de doenças são entendidos também como um dos componentes do saneamento básico. Então, saneamento básico é mais do que água e esgoto. Muitas vezes as pessoas associam essa palavra saneamento básico apenas ao esgotamento sanitário. Se a gente olhar para o quadro do Brasil, o Sistema Nacional de Informações em Saneamento, o SNIS, que é um sistema robusto, forte, que o Brasil já tem há alguns anos, eles trazem dados atualizados sobre a realidade dos serviços, desses 4 serviços, o de abastecimento de água, o de esgotamento sanitário, o de drenagem e manejo de águas pluviais e o de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Brasil, inclusive mostrando a desigualdade entre as diferentes regiões brasileiras. E nós precisamos caminhar em superar essas desigualdades e tornar todos esses componentes do saneamento básico universais, ou seja, o acesso a todos, a todas, a todos no Brasil, ou seja, é um direito nosso. Nós temos que também, na Constituição Federal, conquistar, colocar o saneamento como um direito social no artigo 6º da nossa Carta Magna, o que até hoje não aconteceu. O saneamento ele está incluído no direito à saúde. Como é que se pode ter saúde sem ter saneamento básico? No direito à moradia, como é que se pode ter uma moradia digna sem ter saneamento básico? Mas não está explícito o saneamento básico como direito social. E essa é uma luta que a sociedade civil vem desenvolvendo no Brasil. Tramita hoje no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional número 2 de 2016, subscrita por 31 senadores da República, que está já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, faltando ir ao plenário para ser aprovado e depois passar pela Câmara dos Deputados para também ser apreciado e aprovado, para daí constar de forma explícita no artigo 6º da Constituição Federal, o saneamento básico como mais um direito social de todos nós brasileiros. Porque vale a gente lembrar, professor, que o acesso ao saneamento básico, em todas essas formas que o senhor mencionou para a gente, tem tudo a ver com a cidadania, né? Completamente, Ou seja, é um direito nosso, de cidadania, a gente ter acesso a todos esses serviços públicos ou soluções sanitárias de saneamento básico, em qualquer contexto. A gente não pode olhar apenas para a cidade, e mesmo olhando para a cidade, muitas vezes, onde é que está o maior déficit de saneamento básico? Onde é que as pessoas ainda não são atendidas?
geralmente, né, na periferia das cidades, nas pequenas cidades, mas olhar também para o meio rural, né? Ou seja, onde residem os povos, né? Os povos do campo, os povos da floresta, os povos das águas, todos têm direito, né, ao saneamento básico. Então, nós precisamos, né, cada vez mais na sociedade brasileira, lutar desde do nível local, né, na esfera municipal, a estadual e a nacional, né, para que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a todos os serviços públicos ou soluções sanitárias de saneamento básico. Para a gente trazer mais para dentro da realidade das pessoas que estão nos acompanhando agora, professor, queria que o senhor explicasse para a gente quais as possíveis consequências dessa falta de acesso ao saneamento básico. Bom, a principal, né, é o que pode impactar negativamente a saúde das pessoas, né? Todos nós, seres humanos, né, temos o direito de viver num ambiente com salubridade, né? Ou seja, num ambiente saudável, num ambiente em que a gente possa circular no ambiente, viver no ambiente, sem ter comprometido a saúde da gente. E aí, quando a gente não tem acesso a uma água de qualidade e até mesmo em quantidade suficiente, né, para as nossas necessidades, quando a gente tem contato, está exposto, né, a uma vala de esgoto a céu aberto, a gente não tem uma solução sanitária, né, não necessariamente uma rede coletora de esgoto, mas uma solução sanitária, para poder dispor de forma adequada os nossos excretos, né, as excretas humanas, as fezes, a urina e todas as outras águas que nós utilizamos. E quando nós manejamos essas águas, muitas vezes nós colocamos impurezas nela, né? E aí vira, então, que é denominado de esgoto sanitário, né? Então, quer dizer, isso pode gerar um impacto com diversas doenças causadas a nós, seres humanos. O manejo das águas de chuva, se a gente numa cidade ou num local não maneja as águas de chuva de forma adequada, deixa elas ficarem empoçadas, né, ou mesmo, né, inundando determinadas áreas, como a gente vê em épocas de chuva, né, isso pode causar diversos prejuízos à saúde, inclusive aos bens, entendeu, das pessoas, né? E a mesma coisa em relação ao manejo dos resíduos sólidos, né, comumente denominado pela população de lixo. Ou seja, se a gente não tem o cuidado de manejar os resíduos, e aí o Brasil já avançou bastante, tem uma política nacional de resíduos sólidos, que estabelece um paradigma que é de, primeiro, não gerar o resíduo, minimizar a geração do resíduo, né? Aproveitar aqueles resíduos que foram gerados, né, na forma que ele está, ou mesmo reciclar esses resíduos, reprocessar esses resíduos, tratar ou processar esses resíduos e dispor de forma ambientalmente adequada os rejeitos, aquilo que não pôde ser reintegrado ao ambiente, né? Então, quer dizer, todas essas medidas de saneamento, elas têm tudo a ver com a nossa saúde, né? A gente não pode ter saúde se a gente não vive num ambiente salubre, quer seja o próprio ambiente do trabalho, quer seja a própria casa da gente, como um ambiente comunitário, né? As ruas, as praças, né? A gente circulando pela cidade, pelas vilas, né? Pelas localidades pequenas, a gente tem o direito, né, de estar circulando num ambiente salubre. A gente denomina de salubridade ambiental. Isso é extremamente importante, né? E aí as medidas de saneamento são medidas que vêm a contribuir com a salubridade ambiental e com a saúde das pessoas, né? Não se tem saúde sem ter saneamento básico, né? Como também não se tem saúde, né, sem ter trabalho, emprego e renda, né, sem ter lazer adequado, sem ter, né, unidade de saúde que possa nos atender aí já para recuperar, né, as doenças. Ou seja, né, o saneamento é extremamente importante como uma medida de promoção da saúde, como medida de infraestrutura urbana nas cidades, como uma medida também, né, de cidadania, como você bem colocou. Ou seja, ele é multidimensional. Ou seja, diversas, entendeu, por dimensões, né, contemplam, entendeu, a questão do saneamento, e o saneamento contempla, entendeu, essas
diferentes dimensões, né? Então, eu destaco o mais importante a saúde para a gente, porque a gente tem que zelar, né, pela saúde de todos, né, de todas e de todos. Sem dúvida, professor. O senhor mencionou a questão da importância da reciclagem, de usar esses resíduos de uma forma mais adequada. Isso envolve também a questão do negócio, né? Muita gente acaba tendo... É aquela história que a gente percebe também quando a gente avalia a questão ambiental. Muita gente acha que a questão ambiental é contra ou é oposta à questão do lucro. Mas, na verdade, não precisa ser assim, né? Fazer esse tratamento, fazer essa coleta, fazer essa reciclagem, isso tudo pode ser muito lucrativo, pode ser um bom negócio, inclusive fazer parcerias entre governo, iniciativa privada, tudo isso precisa ser pensado, né, professor? Com certeza, Wilker. A gente vê de que, por exemplo, né, na cabeça das pessoas, muitas vezes, né, sempre foi assim, colocado, né, e essa cultura é uma cultura que a gente precisa trabalhar muito, né, num processo de educação ambiental continuada, para poder, né, mostrar para as pessoas de que a responsabilidade em descartar uma determinada embalagem, um determinado produto, a responsabilidade é da pessoa, né, para com ela e para com os outros, né? E para com o ambiente, que muitas vezes ela descarta de maneira inadequada no ambiente, e isso gera um impacto negativo, né, no ambiente, prejudicando, então, degradando, né, os próprios, né, as próprias riquezas ambientais, como também no homem que está circulando e está vivendo naquele ambiente, né? E aí, eu destaquei aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, né, porque ela foi uma luta de mais de 18 anos dentro do Congresso Nacional para que o Brasil passasse a ter essa política instituída por lei, né? E ela parte do pressuposto que o importante é nós fazermos um esforço para não gerar os resíduos. Se a gente não tiver condição de não gerar um resíduo, a gente então pode partir, né, numa escala hierárquica para, né, a gente minimizar a geração, reduzir o R de reduzir a geração do resíduo, né? Depois, aproveitar esse resíduo, né? O que não serve para mim pode servir para você, né? O produto que não serve para mim pode servir para você. Essa camisa que eu estou usando aqui, no dia que eu achar que ela não serve para mim para descartar, né, em vez de eu descartar, eu vou, né, fornecer ela para uma outra pessoa que queira, entendeu, para utilizar ela, ou que queira até, né, reaproveitar ela, ou que queira até mesmo encaminhar ela para uma indústria de tecelagem para produzir a partir dela uma nova, entendeu, camisa, né? E aí depois, né, os outros resíduos também gerados, né, se a gente não puder reaproveitar ou reciclá-los, que não é nenhuma panaceia a reciclagem, tem que ser muito ponderado também o gasto de água, o gasto de energia, né, a própria utilização das pessoas ali no processo de reciclagem, né, a gente então vai tratar esses resíduos para aquilo que não pôde ser reintegrado, como eu comentei inicialmente, ele então ir para uma disposição final ambientalmente adequada, conhecida pela gente como os aterros sanitários. Não deve ser jogado todos esses materiais lá dentro, todos os resíduos lá dentro, né? A gente deve fazer o esforço para retirar. E aí, como você bem coloca, né, o trabalho fenomenal que os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis fazem na grande parte das cidades brasileiras, inclusive precisando pelas prefeituras municipais dar um apoio maior, entendeu, a eles, no sentido até de contratá-los para eles puserem em determinados locais, fazer a própria coleta desses materiais, porque ele já vai coletando os resíduos separados pela população, ou quando não estão separados, ele mesmo já fazendo essa triagem desses resíduos, para poder, então, encaminhar de volta, né, para o uso pela sociedade, no reaproveitamento, ou mesmo, né, encaminhar para a reciclagem, para esses produtos virarem matéria, né, prima, para serem reprocessados e aí gerarem um novo produto para que a sociedade possa, então, entender, consumi-los, né? Então, é uma área, né, de que comporta, né, o negócio que você falou, né, essa atividade, né, de coletar, entender, os resíduos, né, e separá-los de maneira adequada e encaminhá-los. Óbvio que, né, o desejado é que nós, né, nas nossas casas, nos domicílios,
a gente já processe essa separação, já faça a separação, no mínimo de material seco com material úmido, principalmente matéria orgânica, para eles poderem ser encaminhados, né, para essa atividade de reaproveitamento, de reciclagem, né, de processamento, entendeu, desses resíduos, né? Mas é uma atividade, entendeu, que hoje a gente tem, né, já de forma assim organizada em praticamente todos os estados do Brasil e a nível nacional, né, as cooperativas ou associações dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Tá certo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tanto conhecimento, esclarecer pontos importantes a respeito desse tema que a gente sabe que é essencial para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha qualidade de vida. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Eu só queria destacar, Wilker, né, uma questão que eu acho importante, né, de que todos os telespectadores que estão, né, assistindo o programa, né, possam fazer uma reflexão. Nós, enquanto cidadãos e cidadãs, não podemos permitir de que a água seja transformada, né, num ativo financeiro, que a água seja privatizada. E eu estou colocando isso porque, infelizmente, no Brasil, e nesse momento agora, né, já vindo aí dos 6 últimos anos, né, dos governos brasileiros, está sendo, né, uma onda muito grande em termos de privatizar as companhias estaduais de água e esgoto, né? Isso daí é um crime contra a sociedade brasileira. A gente tem que ter o cuidado, né, de trabalhar, né, com os órgãos públicos prestadores desse serviço, quer sejam eles municipais, quer sejam as próprias companhias estaduais de água e esgoto, como a Saneago, daí de Goiás, né, cada estado brasileiro, entendeu, tem uma companhia dessa, no sentido de fazer o controle social para que elas possam prestar o serviço numa lógica de prestar um serviço público, né, com qualidade para a sociedade e a preços módicos, né? Então, eu queria chamar a atenção em relação a isso, pelo perigo que está acontecendo no Brasil. Já começou essa onda privatista do governo passado e nós esperamos que no governo atual haja um redirecionamento em relação a essa questão, mas com a pressão da sociedade brasileira, né, para não perder esse patrimônio. Precisamos, né, professor, ficar sempre atentos. Muito obrigado, professor Luiz Roberto Santos Moraes, pelo tempo e pelas informações. Abraço, tchau, tchau.